Pessoal, tudo bem? Eu estava no meu momento de devocional lendo a palavra de Deus e eu acho tão forte quando eu vou meditando, tanto ensinamento, tanta coisa para a gente parar e refletir. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente conhece, algumas pessoas já leram, outras já assistiram em filmes, já ouviram falar da história do povo de Israel, que viveu por anos ali como escravo no Egito. E Deus ouve o clamor deles, vê a aflição que eles estavam sofrendo, se lembra deles, levanta Moisés como homem de Deus para aquele tempo ali, para libertar o povo daquela escravidão. E eles viram tantos milagres, eles viveram tantas coisas. A gente conhece, né, as histórias aí das pragas que foram enviadas ali para que o faraó libertasse o povo, deixasse o povo sair. Então Deus manda as pragas, a água que se transformou em sangue, as rãs que vieram, tantas coisas, os gafanhotos que vinham e destruía tudo, piolhos, tumores e tantas coisas que vinham. E é interessante observar que todo o Egito sofria, menos o local onde o povo de Israel estava. Atingia todo o resto dos egípcios, mas o povo de Israel que estava ali não eram atingidos ali. As pragas, as pestes não assolavam aquele povo ali. E o Mar Vermelho que se abriu e tantas coisas, tanto poder de Deus, tanto milagre. E às vezes eu até falo, nós ouvimos, nós lemos, nós conhecemos a história, mas aquele povo, eles viram com os olhos, eles viveram, eles estavam ali, acontecendo tudo diante deles. Mas olha só o que está falando aqui em Deuteronômio, capítulo 29, eu vou ler aqui a partir do versículo 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Olha isso, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. E vai falando, e é tão tremendo a gente ver tantas coisas eles passaram, tantos milagres eles viveram. E no entanto, eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam perceber que Deus estava ali guardando, que Deus estava protegendo, que Deus estava livrando, que Deus estava conduzindo eles ali pelo deserto. Gente, tantos milagres, tantas coisas aconteceram. E eu comecei a refletir, meu Deus, quantas coisas nós vivemos na nossa vida, quantos milagres de Deus nós vivemos na nossa casa, na nossa família. Às vezes a gente tá tão tá com foco no que falta, no que ainda não tá bom, e perde os milagres de Deus. Deixa de ter esse coração grato, deixa de ver os milagres que Deus está fazendo. Eu falei, né, sobre uma dificuldade que nós enfrentamos aqui em casa, uma questão financeira. Durante o tempo, graças a Deus, passou, mas foi uma situação muito difícil naquele período, e eu não contei, até para não preocupar a família, não contei para ninguém, assim, para ninguém não, pessoas de confiança eu contei, mas assim, não fiquei falando, não fiquei espalhando isso para ninguém, até para preservar mesmo, né, meus pais e tudo, não queria trazer preocupação,
mas foi um período muito difícil. No entanto, sem que ninguém soubesse, sem que eu tivesse falado para ninguém, ficasse reclamando, nada disso, mas Deus tocou em algumas pessoas e eles vinham aqui em casa sem saber de nada, trazia pra gente. Às vezes chegava com caixa de comida, de carne, de leite para os meninos, de biscoito para os meus filhos, de tanta coisa ali, e eu estava tão focada nas dívidas, no problema financeiro que a gente estava enfrentando, que eu não estava naquele momento conseguindo enxergar a provisão de Deus. Não faltou nada naquele período, mas eu sempre ali, sabe, poxa, tô com dívida, nunca tinha passado por essa situação. E eu me lembro que um dia, em oração, Deus falou assim: Roberta, você não está conseguindo enxergar que você está sendo suprida em todas as suas necessidades? Aí começou a me lembrar. Lembra aquele dia que tal pessoa trouxe aquilo para vocês? Lembra aquele dia que aquela pessoa enviou tal coisa para vocês? Não faltou nada. E eu, meu Deus, eu estou fazendo igual o povo de Israel. Olha isso aqui, eles foram conduzidos pelo deserto 40 anos. Nem a sandália se desgastou. A gente, fala sério. Eu estava falando com os meus filhos, às vezes, quantas vezes já tiveram que trocar o chinelo porque vai brincar, vai chutar, vai fazer alguma coisa, rebenta a sandália, estraga, né? E o tênis vai estragando, vai soltando ali o solado. E não foi 40 anos, foi alguns anos aí, 2, 3 anos, o chinelo estragou, tem que trocar por outro. Imagina esse povo aqui, andando 40 anos num deserto, e a sandália não desgastar. Gente, isso é muito milagre, é muito poder de Deus. Mas eles estavam com o coração tão duro, estavam cegos, não estavam conseguindo enxergar que Deus estava cuidando. E assim, o que eu queria falar é, vamos colocar os nossos olhos nas coisas boas. Vamos ser mais grato a Deus, olhar para o que Deus tem feito. Ah, Roberta, quarentena, tá tão difícil, tanto desafio. Mas eu tenho certeza que se você parar para pensar, para analisar, para refletir, você vai ver o cuidado de Deus na sua vida, na sua casa, nas mínimas coisas. Eu tenho certeza que se você tirar o foco do que não tá bom e colocar no que tá bom, você vai encontrar tantas coisas para agradecer a Deus. Então essa minha dica para você nesse dia: tira o foco do que não tá bom e coloca o foco naquilo que Deus tem feito por você, pela sua família. E eu sei que seu dia vai ficar mais leve, esse tempo vai ser mais tranquilo, porque quando a gente tem um coração grato a Deus, é assim que acontece, a vida fica mais leve, viu? Que Deus te abençoe com essa palavra, tenha um bom dia.